Alô, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês despertando cedinho aqui no Acorda Vascaíno nessa quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021. Parceria da 1xBet, que patrocina esse vídeo. A 1xBet é parceira agora do canal Ave Mais e a gente conta que você vá no primeiro comentário, tem um link, dá um clique ali, faz um cadastro e faz uma aposta no jogo que você quiser ou nos jogos. E na primeira aposta você coloca a palavra promocional AV+. E em cima disso você tem a sua aposta dobrada. Botou 20, vira 40, botou 10, botou 20, e aí vai por dobras em dobras. Uma vez só, você dobra a primeira vez e você pode ganhar dinheiro. Olha, eu teria vários assuntos para abordar com vocês nesse Acorda Vascaíno. Teria, por exemplo, o técnico Zé Ricardo e Carlos Brasil estão se apresentando agora de manhã, em São Januário. Mas ontem, o Alexandre Matos, que seria o todo-poderoso do Cruzeiro, foi dispensado pelo Ronaldo, o cabeça da SAF. E aí já fica aquela dúvida, e aí, o Alexandre Matos vem ou não vem? Seria uma boa ou não seria uma boa? Poderia falar sobre esse assunto. Poderia falar sobre o interesse concreto, a questão da sedução do Vasco ao Diego Souza, tentando trazê-lo 10 anos depois para jogar na Colina. As coisas estão aí bem próximas. Poderia falar também dos jogadores estrangeiros que o Vasco está mapeando. Ontem nós trouxemos no News o Eduardo Bejo, jogador venezuelano. Também trouxemos o Marcelino, atacante colombiano, venezuelano, que joga no Once Caldas. E o próprio Pojo Recalde, jogador paraguaio que o Vasco está tentando. Poderia falar sobre esses jogadores. Poderia falar sobre o Anderson Conceição, zagueiro do Vasco, que foi contratado e que deve ser apresentado em breve. Mas eu não quero falar sobre nenhum desses assuntos, não. Eu quero falar sobre um assunto que me deixa muito triste, que tem me deixado bastante triste. Porque eu sou uma pessoa que, apesar de ter lido ontem um comentário de que eu teria militado, eu não sei nem muito o que é isso, tá? Eu não entendo muito essas terminologias, porque eu dei na manchete ontem que você que quer gostar de uma menina ou de um menino, por conta de você não ter dinheiro, porque você tá mal de grana, mas aí o amor pode compensar. Eu li um sujeito escrevendo uma sandice absurda, dizendo que para de militância, porque você já está querendo logo também colocar um gay. Não, amigo, poderia até colocar sem problema nenhum. Eu acho apenas que mulheres também vêm. E as mulheres podem se identificar, porque somente, né, eu digo para um menino que tem uma menina que ele quer conquistar. A menina pode querer conquistar também um menino. Ou então, pode também conquistar uma menina. O mundo é livre, sem problema nenhum. Então eu quis só esclarecer isso, porque eu não estou aqui, se esse é o termo militar, ter uma militância, eu não sou disso. Mas eu me sinto muito mal quando eu vejo as pessoas que trabalham sem receber. Eu recebo centenas de mensagens, pessoas que vêm ao canal, que nos acompanham, que gostam da gente, que nos respeitam e que passam dificuldades. E ano após ano, as promessas são de que isso vai ser resolvido. E eu me decepciono um pouco com o presidente Jorge Salgado, porque foi uma promessa que eu acreditei que ele pudesse cumprir, porque ele é uma pessoa de posses. Poderia ter contatos? Sim, poderia. Me decepciona, porque achei que ele faria o maior dos esforços para, pelo menos nesse final do ano. Não estou dizendo que não tenha feito como os outros presidentes não tenham feito, presidente Campelo, Eurico Miranda. Não acredito que não façam esforço para não pagar. Não pagam porque não podem. Só que eu acho que o bom gestor, como o presidente Jorge Salgado colocou no início, queria até mudar a data, não pagaria dia 20, pagaria dia 5. O bom gestor tem que arrumar formas para pagar. Precisa é pagar as pessoas. Imagina só, um faxineiro do Vasco, alguém que corta a grama, o cara que fica na portaria recebendo você em São Januário. A noite desse cara de sexta-feira para sábado. Eu ouvi uma vez, e não acho que seja a realidade, que o presidente Salgado teria comentado com os funcionários que vocês precisam saber economizar também. Economizar, é claro que é importante, presidente, mas acho que o mais importante é a pessoa receber.
ela sabe o que faz com o dinheiro dela. Porque se ela recebe e não tem dinheiro, aí sim ela é perdulária, ela gasta e não consegue se controlar. Agora, não receber é muito triste e é o mais do mesmo. Então, eu discuto muito se essa questão aí da SAF, tá todo mundo falando, que eu preciso me inteirar mais. Tenho conversado com muitos amigos, jornalistas, pessoas da Europa, porque lá é uma modalidade já instaurada da sociedade anônima. Por exemplo, em Portugal, o Porto, o Sport, Benfica, todos são sociedade anônima. E eu queria me inteirar, procuro ver algumas pessoas aqui no Brasil também, meu amigo Gustavo Lopes, advogado lá de Belo Horizonte. Não tenho ainda uma opinião formada, mas me dói muito saber que o Vasco é um clube que não consegue contratar um jogador já há anos, competir no mercado, trazer alguém porque botou mais grana do que o outro, seduzir um jogador, por exemplo, esse jogador colombiano, o Marcelino, jogador que o empresário ligou aqui para o Brasil para saber, o Vasco paga? Porque a fama aqui não é muito de bom pagador, não. É o Vasco não conseguir trazer um atacante da Venezuela, porque um clube médio para pequeno no México está contratando e o Vasco não tem dinheiro para botar. É acertar com o Pojo Recalde e não conseguir pagar ao Olímpia, mesmo o Olímpia em situação difícil. Então a gente fica muito angustiado com isso. É claro que tem muita gente que comenta, mas se fosse fulano, se fosse cicrano, presidente A, presidente B, as coisas seriam diferentes. Será, gente? Será que seriam? Será? Eu discuto muito isso, que esse modelo, se não é realmente um modelo ultrapassado, um modelo antigo. Esse modelo associativo, é claro que ele resgata a questão da história, ele mantém os quadros, mas o que esses quadros têm dado de retorno ao Vasco? Porque a gente não vê as coisas melhorarem. A gente não vê. A gente vive de presidentes que podem trazer aportes, podem trazer empréstimos, e aí você vê no Rio de Janeiro um clube deter 70% da publicidade. O Rio de Janeiro virou cidade de um clube. O Flamengo ganha 12 milhões e 600 da Havan, que paga 4 ao Vasco. O Flamengo recebe 48 milhões da Pixbet e o Vasco recebe 9. Nem o Fluminense na primeira divisão, para não só bater no Vasco, na primeira divisão e na Libertadores consegue equiparar isso. E isso é assustador, porque a gente não vê perspectiva. Porque não vai ser um patrocínio, gente. Não vai ser, talvez, a venda de um jogador. Talvez não seja o sócio-torcedor mais. Talvez não seja a renda do jogo. Que são alternativas de verbas, de receitas que os clubes têm. Porque a dívida é muito grande. São quase 900 milhões de reais. Fora as dívidas de curto prazo, fora os fornecedores. Como pagar isso? Não há um jogador que vai valer 1 bi. Eu vendi um jogador. No máximo, se for muito bem vendido, são 100, 120 milhões de reais. É 10% dessa dívida. E qual é a solução para isso? É claro que a gente quer que a coisa se discuta, tanto da SAF, como também de um modelo associativo mais produtivo, que possa dar dinheiro, ou de um mecenas, alguém que apareça e bote dinheiro, como o Menin, que tem lá no Atlético Mineiro isso, ou a Leila, que era da Crefisa e agora virou presidente. Discutisse um pouco isso. Mas só que enquanto isso, o Vasco não consegue contratar, o Vasco não consegue fazer time, o funcionário pequeno volta a perguntar: como vai passar a noite de Natal? O faxineiro do Vasco, o cara que te recebe na portaria, o cara que corta a grama. Eu ontem recebi uma mensagem do meu amigo Ed Xavier, que junto com o Aquiles, lá do canal Fala Vascaíno, está fazendo uma cotização, juntaram 21 mil reais para transformar isso em cestas básicas para 160, 170 funcionários. Não pode ser assim. É louvável, é lindo, é maravilhoso, parabéns, mas não pode se viver assim. Todo ano se fazendo vaquinha para dar cesta básica a funcionários. O direito de receber é um direito irretocável, imexível, como diria o antigo ministro. Sabe, é um negócio assim que dói muito. É algo que você que recebe, você fica com prazer de trabalhar ali. Mas como é que você vai ter prazer se você não recebe? Sabe, é uma coisa que você não pode
colocar à parte. É algo que tem que ser prioritário. E a gente não tem visto isso no Vasco. Não se tem essa preocupação. E aí eu discuto. Quando eu vejo ontem no News, eu dou a informação de que o Vasco está querendo estipular um teto no futebol. Ótimo. Ah, mas vai contratar jogador por 60 mil? Paciência, gente. O que adianta ter um Fernando Miguel recebendo um salário de mais de 250 mil e não pagá-lo? Aí ele sai e o Vasco fica chupando o dedo em troca de dívida. Como vai ser com o Castan? Como vai ser com o Vanderlei? Como foi com o Germancano? Até quando? Até quando a gente vai viver assim? Das pessoas quererem saber se o Vasco paga um simples jogador colombiano. Dos funcionários mandarem mensagem querendo saber, tem alguma novidade de grana aí? Até quando o salário vai ser notícia no Vasco? Até quando os gestores não terão competência para conseguir arrecadar? E dinheiro novo que eu estou falando? Chega de empréstimo, chega de mútuo, chega de cotização, chega de subterfúgios, chega de cartas de crédito, chega! Não há como mais sobreviver a isso. E como eu disse ontem no News, minha solidariedade a você, funcionário do Vasco, que está triste. Eu sei que você, funcionário do Vasco, está chateado. É normal, eu estaria também. Tendo família em casa, como é que eu vou passar minha ceia de Natal? Tem que ir para a casa de alguém emprestou ali, alguém colocou ali. Fora os seus pagamentos do dia a dia, sua conta de luz, sua conta de gás, seu aluguel. Como é que sobrevive? É muito triste isso, é muito triste. Nessa hora, olha, eu esqueço jogador, esqueço contratação, esqueço... Eu não posso falar do Vasco, por exemplo, com patrocínio A, patrocínio B, patrocínio C, se o Vasco não paga os seus funcionários. Ah, o Vasco vendeu o Ricardo Graça. E o dinheiro? Como é que faz? Para onde vai? Olha, tá duro, viu? Tá difícil. É todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma notícia, todo ano a mesma lenga-lenga. E a gente não vê solução. Se a solução é investidor, gente de grana, que possa, de repente, coordenar e comandar o clube, vamos discutir. Ou não. Desde que não seja carta, desde que não seja empréstimo bancário, aporte, seja lá o termo que for, que eu não quero mais isso. Acho que essa conta vai ser paga algum dia. É muito bonito na hora, mas e depois? Tem que se arrumar uma solução. Não dá mais para ficar nesse modus operandi, porque é muito triste. Eu me abato muito com essas coisas, estou até meio sem voz, porque ontem eu recebi algumas mensagens que me emocionaram. Deu vontade de chorar, gente. Dá vontade de chorar. E não é uma cesta básica, não é uma mensagem como essa, não é um abraço que vai dar a esse funcionário um acalento. Me perdoe. O máximo que eu posso fazer é me solidarizar. Grande abraço, bom dia. Logo mais tem o Bom Dia Gigante React, depois da coletiva do técnico Zé Ricardo e do gestor executivo Carlos Brasil, que vão ser apresentados na colina. Vai ter o BDG React. Eu vou estar lá, estaremos juntos com a Jéssica Dias, que vai estar na apresentação. Grande abraço, bom dia. Funcionário do Vasco, pode mandar mensagem. Aqui vocês têm um colo, aqui vocês têm um ombro para poder desabafar. Tchau.